Oi pessoal, eu sou Juna e hoje vim falar sobre a canção de Yoro Yasa, da Harada, partindo de uma provocação que você que tá me assistindo provavelmente já escutou pelo menos uma vez na vida. Porque o homofóbico é um gay enrustido. E olha, essa é uma questão bem delicada que até parece fazer sentido num primeiro momento, com aquela sensação de finalmente ter achado uma resposta simples para um fenômeno complexo. Mas se a homofobia é um fenômeno complexo, e ela é, então a gente precisa falar disso com a complexidade que é própria dela. Dizer que o homofóbico tem desejo reprimido, gente, é politicamente problemático num nível assim, estratosférico. Você psicologiza o sujeito, porque quando a gente reduz uma violência dessa dimensão a um problema interno, a gente perde de vista que ela é, acima de tudo, um problema do social. A homofobia não nasce do nada, na cabeça de um indivíduo isolado. Ela é construída e sustentada por normas culturais, discursos religiosos, relações de poder e por normas, por padrões muito rígidos do que é ser homem e do que é ser mulher. Ou seja, apagamos tudo isso quando reduzimos a um desejo reprimido. Inclusive tem um livrinho rosa, Édipo Gay, onde o autor faz um apelo aos psicanalistas para que reflitam sobre heteronormatividade e traz um relato de um garoto que estava andando de mãos dadas com o namorado na rua e chegaram dois caras que começaram a insultá-los. E o ponto não é eles têm conflitos internos. Gente, não. O ponto é que existe toda uma estrutura social que autoriza essa violência. Porque esses caras não precisaram reunir coragem para ofender o casal. Porque tem um regime inteiro que diz a eles que não só podem, como até têm o direito de fazer isso. Dito isso, se você que tá aí me assistindo do outro lado da telinha, sair por aí falando porque, mas a Juna disse que toda homofobia vem de um desejo reprimido, vou te pegar na saída. Mas, contudo, entretanto e todavia, existe um ponto bem específico nessa discussão que me interessa e que me atravessa não só como leitora, como também autora, que é quando o desejo não consegue ser reconhecido, então ele retorna de forma distorcida, agressiva e até persecutória. Claro, gente, pelo amor de Deus, isso não como uma explicação universal para o fenômeno da homofobia, mas como uma possibilidade clínica, psíquica, que é o que acontece em A Canção de Yoro Yasa. A gente aprecia muito aquelas histórias de descobertas quando elas são libertadoras, né? Aquela ideia de, finalmente aceitei quem eu sou. Agora tudo faz sentido e eu finalmente consigo, eu posso viver a minha verdade. Mas, gente, esquece, com a Harada não é assim. Aqui, ela tá retratando o desejo como um colapso psíquico e narcísico, como tendo esse caráter invasivo que ameaça desmontar a identidade do sujeito. Do Asaiti, acontece que o Asa não entra em parafuso porque não deseja o Yoro. Não, de jeito nenhum. O Asa entra em parafuso porque deseja o Yoro pra caralho, que é o que veremos agora. Segue um brevíssimo resumo do mangá. Basicamente, a história acompanha o Asaiti, que é o vocalista de uma banda underground que entrou nesse universo muito mais pra, abre aspas, pegar mulher do que por talento. Ele vive naquele ecossistema perfeito da masculinidade performática, com álcool, sexo casual, ego infladíssimo e validação masculina constante. Uma energia tipo, sou hétero sim, vou provar pra todos vocês. Aí entra o Yoro, o baixista quietinho da banda que tá apaixonado pelo Asa há muito tempo. E então acontece o caos. Porque numa das surubas pós-show, o Asa acaba transando com o Yoro sem perceber direito quem era.
Gosta da escuridão, da bebida, da confusão ali do momento e etc. E minha nossa, dali nasce uma relação completamente desorganizada, envolvendo desejo, humilhação, violência, ciúme, culpa e uma incapacidade quase sobrenatural de conversar honestamente sobre o que sentem. É uma história muito, mas muito desconfortável mesmo, com uma cena específica bem chocante que eu sinceramente prefiro fingir que ela não existe. Mas enfim, essa é a premissa da história e, diga-se de passagem, uma premissa muito intrigante. Uma leitura superficial do Asa transformaria ele em apenas um cara cruel, cuzão e boy lixo. Claro, gente, não tô passando pano pra ele, até porque o Asa é realmente um cara cruel, cuzão e boy lixo. E eu jamais, nunca na vida que eu desejaria alguém que passasse pelo mesmo que o pobre do Yoro sofreu nas mãos dele. Mas o que torna o personagem, assim, intrigante psiquicamente é que essa crueldade dirigida contra o próprio objeto de desejo dele é parte de toda uma estrutura defensiva. Porque, veja bem, pensa comigo, o problema não é reconhecer o desejo. Até porque em alguns momentos o Asa reconhece, ele é atravessado por esse reconhecimento. O problema, a questão é conseguir sustentar esse desejo. É bancar o que ele implica. Pro Asa, bancar o desejo pelo Yoro implicaria em desmontar a imagem que ele tem de si mesmo, desmontar as identificações de onde ele se apoia e o lugar de normalidade que ele tá ali tentando com muito afinco preservar. Porque a possibilidade de encarar esse desejo é como se a identidade dele fosse um castelo de cartas. Imagina um castelo de cartas onde você puxa uma que ameaça derrubar toda a estrutura. Por isso que os ataques homofóbicos contra o Yoro aparecem como uma tentativa. Claro, uma péssima tentativa, mas ainda assim uma tentativa de conter esse desmoronamento. E aqui, falando bem em psicanaliquez agora, entra uma pergunta. O que acontece quando um objeto de desejo passa a ser vivido como persecutório? E o que diacho é um objeto persecutório? É mais ou menos a lógica daquele meme que tem um padre assim, tentando resistir à tentação daquela mulher bonitona e seminua. Cara, a graça do meme tá justamente nesse exagero dramático do sujeito agir como se o outro estivesse, magicamente, corrompendo ou provocando ele, quando na verdade o que está em jogo é o desejo, é o próprio desejo que emergiu de dentro dele. Abre parênteses, já dizia Contardo Caligares que a mulher é o objeto persecutório do homem por excelência. Ou seja, o Yoro está para o Asa, tal qual a mulher bonitona está para o padre. Deu para sacar? E isso conversa diretamente com um mecanismo de defesa chamado projeção. Pensa na lógica de um projetor mesmo, mas que é acionado quando algo é vivido como uma ameaça narcísica, moral, e por isso é projetado para fora. Então, em vez de eu reconhecer que ok, eu sinto isso, ou então, eu super me sinto atraído pelo Yoro, o que o sujeito faz? O sujeito joga para fora e transforma o outro no portador daquilo que ele não suporta reconhecer em si mesmo. É como naquelas cenas em que o Asa fica culpando o Yoro. Tipo, é ele que fica aí me atiçando. Meio que naquela lógica de que é sempre o outro que representa o sujo, o degenerado. E não, eu não. E gente, se nessa leitura eu ganhasse R$1 para cada vez que o Asa fala que nojo, quando o assunto é o Yoro, eu já tava rica. Mas por que é que o Asa sente tanto nojo? Porque o que é nojo Asa é na verdade aquilo que o Yoro desperta dentro dele. É aquela máxima, sabe? Do vovô Freud, quando ele diz: quando Pedro fala de Paulo,
sei mais de Pedro do que de Paulo. Então aqui seria quando a Saishi fala de Yoru, sei mais de Saishi do que de Yoru. Não dizem que o inferno são os outros? Pois é, aqui o inferno não é o outro, mas o fato de que certos encontros nos colocam diante de nós mesmos. Daí essa vigilância obsessiva do Asa em ficar reafirmando o tempo todo que gosta de mulher, como se ele precisasse convencer os outros e a si mesmo da própria heterossexualidade. Mas tem uma coisa bem interessante aqui, e que inclusive nos faz pensar sobre certos movimentos da internet, que é perceber como o ódio raramente nasce da indiferença. Porque, cara, pensa comigo, aquilo que não me toca não tem por que ser perseguido com tanta intensidade. Repito, aquilo que realmente me é indiferente não exige perseguição constante. Eu simplesmente taco foda-se e vivo minha vida de boa. Tipo, tô cagando e andando pro Yoru. E isso super me lembra uma observação da professora Karen de psicanálise. Beijos, professora Karen. Sobre o texto Pulsões e Seus Destinos, onde o Freud conta que o contrário do amor não é o ódio, é a indiferença. Porque quando você odeia alguém, você literalmente para a sua vida para falar mal dessa pessoa. Você investe libido nela. Você vigia, comenta, reage emocionalmente, tipo, mas você viu o que o fulano fez? Nossa, mas que absurdo! Você vê que existe investimento psíquico, existe captura subjetiva, enquanto que na indiferença não tem mobilização afetiva, não tem interesse, não tô nem aí. Ok, para tentar amarrar tudo o que foi dito até aqui, quanto maior é a ameaça pulsional, mais rígida precisa ser a defesa. E é por isso que o Asa investe nessa caricatura hipermasculina do machão, hétero, homofóbico, que é uma tentativa de manter longe da consciência o desejo pelo Yoru. Só que acontece que o corpo dele insiste em desmentir tudo isso, porque, meu bem, toda defesa tem uma rachadura. E aqui entra uma cartada genial da autora, que são as cenas de sexo. O mangá tem muito conteúdo explícito aqui, ó, mais 18, e 90% dessas cenas são mostrando como o próprio corpo do Asa é como um traidor para ele, porque o corpo dele deseja e responde ao Yoru, e a cada excitação, a cada resposta corporal, ele vive isso como uma traição narcísica. O corpo dele literalmente goza antes do ego conseguir autorizar, e isso é desesperador. É desesperador para alguém que construiu a própria identidade sob a recusa do homoerotismo. E isso deixa o cara, gente, em pânico, porque o prazer destrói temporariamente a distância defensiva que ele tenta manter entre ele e aquilo. É por isso que depois vem a humilhação, isso só aconteceu porque ele fica me atiçando, vem todas aquelas agressões verbais depois ou até mesmo durante o sexo, que funcionam quase como um ritual de purificação psíquica dentro daquela cabecinha dodói dele. Quando o Asa aceita o prazer ali, na correria, escondido no banheiro, a defesa entra em colapso por alguns instantes. Então o que ele sente que precisa fazer? Se purificar, de certa forma, para restaurar aquele ego ferido e reafirmar sua posição de dominador. Como se violentar o Yoru pudesse apagar o fato de que ele desejou o Yoru. Mas não apaga, né, gente? Não apaga porque, como vimos até aqui, o problema nunca esteve no Yoru. Mas nessa lógica de que, se o outro é o degradado, então eu consigo fantasiar que eu sou puro. Enfim, uma das viradas do enredo, que eu não vou entrar em detalhes, acontece quando o Asa é sequestrado,
torturado e, gente, 3 pontinhos. Gente, isso foi terrível. Eu até cheguei a comentar com a Kira, lá da editora New Pop, que, poxa, dava para existir outros catalisadores narrativos para propiciar essa ruptura psíquica no personagem. Mas ao mesmo tempo a gente tá falando da Harada, né? Uma autora conhecida por trabalhar com relações grotescas, destrutivas e extremamente desconfortáveis. Enfim, só o chorume radioativo. Detestei. Mas fazer o que, né, gente? Deu no que deu. Ok. Depois dessa situação traumática, o Asa fica doente. Ele fica febril, fragilizado, e é nesse momento que o Yoro começa a cuidar dele. Cozinha para ele, ajuda com a febre, ajuda nos afazeres domésticos. Inclusive, eles passam a dormir juntinhos, porque o Asa já não consegue mais dormir sozinho. E nisso ele começa a sentir uns teretetê diferenciados. E eles fazem teretetê. E esse teretetê é diferente dos outros porque ele acontece justamente no momento em que o Asa tá dependente, vulnerável, ou seja, no estado psíquico que ele ficava o tempo todo tentando negar. Então chega até a ser simbólico. Resumindo, no final eles namoram, compõem e apresentam juntos a música que dá nome ao mangá. Poxa, isso é muito bacana, porque aquilo que começou como uma perseguição vira, no fim, linguagem compartilhada, vira a integração desse ego que estava ali cindido. E é isso, gente, aos trancos e barrancos o Yoro vai deixando de ocupar aquele lugar da corrupção e passa a existir como alguém que pode ser amado, sem que o Asa precise estar em guerra consigo mesmo. E aí, galera, curtiram a análise? Então se inscreve no canal, dá uma conferida aqui nos links da descrição e comenta o que você achou para eu saber que eu não tô falando sozinha. Isso super incentiva meu trabalho. Até a próxima!